Como todos nós estamos cansados de saber, a doutrinação ideológica é muito grande no Brasil e já começa na mais tenra idade. Das escolas dos nossos filhos, eles já passam por uma espécie de lavagem cerebral, de lobotomia, com aquele professor marxista que começa a vender a ideia de que todo lucro é fruto da exploração, mais-valia, que patrão é explorador do trabalhador, e por aí vai. Essa balela, essa ladainha toda, que começa muito cedo, como eu disse. Eu já escrevi algumas vezes usando algum antídoto contra isso, como, por exemplo, um livro chamado As Aventuras de Jonas o Ingênuo. E um leitor meu deu para o filho mais novo ler e ficou encantado e me sugeriu, então, que eu gravasse esse vídeo dando sugestão de leitura para que esses nossos filhos ficassem, então, com antivírus já inoculado para poder se proteger dessa tentativa de lavagem cerebral marxista, socialista, que começa muito cedo. Então eu vou aqui agora nesse vídeo recomendar dois livros. Um é exatamente esse que eu acabei de falar, né? As Aventuras de Jonas o Ingênuo, de Ken Scudland. E é fantástico esse livro, né? A história de um garoto, Jonas, que sofre um naufrágio no seu barquinho, vai parar numa ilha, e nessa ilha tem toda uma vida diferente, onde ele começa a fazer perguntas. E ele usa apenas a lógica para fazer certas perguntas incômodas, que vai expondo, então, toda a incoerência, todo o absurdo dessas ideias, dessa mentalidade coletivista, igualitária, presente no socialismo, no marxismo, né? Logo no começo, ele vê a revolta de uns homens, né, porque um sujeito conseguiu desenvolver uma técnica com um tacape mais afiado lá, com uma lâmina na ponta para derrubar árvores. E ele era muito mais produtivo, então. Ele derrubava aquela árvore numa fração de tempo que todos os outros levavam para derrubar, apenas dando pancada nas árvores. E o que acontece, então? O grupo se revolta e se junta contra esse maldito inventor, né, que ia tornar o trabalho deles obsoleto, né? Então é irônico, a gente ri, mas vem desde lá da Bastiat, né, no século XIX na França, com a petição contra o sol, né, assinado pelos fabricantes de querosene, velas, lampiões, porque, afinal de contas, o sol prejudicava o trabalho deles. Então é mais ou menos nessa linha, e isso é uma das primeiras histórias, ele vai contando várias histórias depois, mostrando o absurdo da impressão de dinheiro do governo, que ele chama de estímulo à criação de renda, várias outras coisas, né? Um pescador que está lamentando porque não tem mais peixe quase naquele lago e o Jonas não entende por que ele não cuida do lago dele, apenas para descobrir que o lago não era dele, era de todos. Então ele conta a tragédia do bem comum ali, né? Quer dizer, aquilo que é de todos não é de ninguém, não há nenhum incentivo para cuidar, qualquer um vai lá e se apropria dos peixes, inclusive pequenos, porque preservar esses peixes para que eles cresçam não é do seu interesse, porque não é você que vai se apropriar disso. E compara isso, por exemplo, com uma fazenda onde o gado é bem tratado justamente porque tem dono, tem proprietário. Então, é um livro fantástico, já dá para ler a partir dos 8, 9, 10 anos de idade, e eu garanto que, além de ser uma história divertida e interessante, passa fundamentos liberais muito sólidos, muito embasados, que vai preparar qualquer criança, qualquer garoto aí contra essa tentativa de lavagem cerebral marxista. E o segundo livrinho seria esse que é difícil encontrar, acho que só em sebo, que é o Reizinho Populista, né, do Luís Passos, e é fantástico também. Esse pode ser mais infantil ainda, tem gravuras com poucas falas, né, mas ele é muito divertido também, e ele começa, o autor, alertando, né, que os fatos aqui narrados desenvolvem-se num reino muito longínquo. Qualquer semelhança com fábulas ou lendas imaginárias é pura coincidência, né? E aí ele começa logo no início, aqui também tem um exemplo, né, que o rei sempre é aconselhado, né, por pessoas supostamente sábias, né, que têm seus verdadeiros interesses mascarados em nome do bem público e do interesse nacional. E um deles começa então a dar ao rei aqui a ideia, né, o rei populista, de fazer o Ministério da Habitação. E aí com a brilhante ideia de majestade, deve ser criado um decreto concedendo a todos os súditos o direito à casa digna.
e aí, obviamente, você vai precisar de alguns impostos novos para pagar isso, e o rei fica encantado e vai agradar as massas. Realmente, qualquer semelhança com Minha Casa Minha Vida é absolutamente coincidência, não tem nada a ver com o reizinho populista e esse tipo de, de pensamento maquiavélico, demagógico para beneficiar alguns amigos do rei, né, em nome dos mais pobres e tudo mais. Mas é um livrinho também muito divertido, muito simples. Esse pode ser lido com 6, 7 anos de idade e vai preparar também o seu filho para esse tipo de avanço aí doutrinário do pessoal. Acima de tudo, obviamente, a minha experiência, o meu conselho seria para os pais educarem seus filhos para pensar por conta própria. Acho que esse é o grande caminho, né? Quando você ensina seu filho a questionar, não aceitar a valor de face aquilo que seu professor ou que as autoridades dizem, que ele tem que buscar as respostas por si próprio, sempre refletindo, sempre criticando, tentando ver os dois lados, o que não é o mesmo que apelar para o relativismo, né? Muitas vezes mais comum do que o contrário, vai ter um lado com mais razão, com mais propriedade, mas ele deve partir da premissa de que ele não sabe a priori qual é esse lado. Então, ele vai desenvolver um senso crítico, que eu acho que isso sim é o principal mecanismo que nós podemos deixar como legado para os nossos filhos, para que não sejam esquerdistas, socialistas, marxistas, porque esses a gente sabe que raramente usam a própria reflexão e o pensamento crítico por conta própria para chegar em suas conclusões. Preferem dogmas, preferem repetir slogans, frases feitas, prontas, em vez de pensar por conta própria. Mas, além dessa principal lição, então, de educar os filhos para que estudem e procurem o conhecimento por si só, esses dois livros, sem dúvida nenhuma, vão ajudar bastante como um mecanismo de defesa, de legítima defesa, contra o ataque criminoso de muitos professores, entre aspas, doutrinadores ideológicos, que desde muito cedo já tentam capturar nossos filhos para essa seita marxista que ainda inferniza o Brasil em pleno século XXI. Fica então a dica, Reizinho Populista, Luiz Passos, e As Aventuras de Jonas o Ingênuo, de Ken Scullin. Era isso.